Muito boa tarde, Brasil. Uma manchete do Correio Brasiliense me chamou a atenção. Foi no domingo. Colocou lá, por exemplo, que o número de crianças e adolescentes sendo mamães no Distrito Federal era muito grande. Aplicou números, inclusive, que a gente vai mostrar durante o programa de hoje. Falei, por que não fazer um programa como esse? Falar sobre a gravidez. Eu pensava que fosse só na adolescência, sinceramente. Mas vi, através de alguns vídeos que acompanhei, no bate-papo de bastidores com os nossos entrevistados, que acontece também na infância. Nós vamos mostrar que não é coisa do momento atual. É lógico que está mais acentuado, com certeza. A facilidade hoje das comunicações, né? A liberdade que a gente tem dado, a liberalidade, acima de tudo, tem feito possivelmente acontecer. Mas vou mostrar um vídeo mais à frente que mostra que isso acontece lá desde 1800 e antigamente, né, com gravidez, infância, inclusive. Uma criança de 8 anos, vocês vão ver. Vou apresentar os nossos convidados de hoje. Começa com a doutora médica e pediatra Tatiana Fonseca. Ela é professora de medicina da Universidade Católica, pediatra especialista em medicina de adolescente, se dedica à temática adolescência há alguns anos. Seja bem-vinda, viu, doutora? Muito obrigada pelo convite. Por que a gente se especializa nesses assuntos? É porque ele realmente vale a pena ou porque o susto é tão grande? A gente se especializa porque eles são urgentes, eles estão aí, não dá para fechar os olhos. Então alguém tem que fazer algo. Não dá para permitir que crianças e adolescentes, quando deveriam estar estudando, criando projeto de vidas, que elas simplesmente saiam das escolas, acabem os seus projetos, simplesmente para poder cuidar de uma outra criança. Meu Deus do céu. Mais uma convidada, a Raila Vanessa. Essa tem experiência, ela é graduada em enfermagem, recentemente desenvolveu um trabalho de campo sobre a temática gravidez na adolescência e conta com a experiência de ter sido mamãe aos 15 anos de idade. Seja bem-vinda, viu, Raila? Muito obrigada, muito obrigada. Menina, 15 aninhos? 15 anos, 15 anos. Eu acho que você tem uma boa bagagem para nos... Tenho, sim, passei, foi uma... Ai, desculpa. Não, pode falar, fique tranquilo. Para mim foi... Hoje, esse é um assunto para mim que ele é muito importante e, ao mesmo tempo, muito delicado. Eu fiz vários trabalhos na faculdade mesmo relacionado à gravidez na adolescência, em escolas públicas. Fomos convidados até mesmo para estar dando continuidade a esse trabalho, fazendo essa campanha em escolas. E é um número que choca e é um assunto muito importante e que tem que ser, e tem que ter um foco muito maior. Você está dizendo que você traz isso ainda arraigado a você, o fato de ter sido mãe aos 15 anos de idade? Exatamente. Muitas consequências, e até hoje eu arco com consequências da minha gravidez na adolescência. Não é fácil você ter filhos na adolescência. Hoje eu tenho filhos adolescentes e que eu tenho uma luta muito grande com eles. Para não acontecer a mesma coisa? Com certeza. Doutora. É assim mesmo, doutora? Só é. Mas acho que algo que é extremamente importante é a gente pensar primeiro quem é o adolescente, né? A gente está falando de gravidez, mas a gente tem que pensar quem é o adolescente, o que é a adolescência. Então, se a gente for fazer de forma contextual, a adolescência é uma fase, uma transição entre a infância e a vida adulta. Do ponto de vista de números, ninguém nem sabe ao certo o que é adolescente, porque para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente é de 12 a 18 anos incompletos. Para a Organização Mundial de Saúde, é de 10 a 19. Então, em alguns momentos ele é adolescente, em outros ele já se comporta como adulto. Alguém porque está errado aí, né? A maioridade penal é aos 18 anos, queriam reduzir para 16. Então, a gente não tem uma data exata. Mas a gente sabe que a adolescência é um período marcado por profundas transformações. E a gente vai falar já sobre isso. Com certeza. Também estou recebendo aqui o Breno Piovesanna. Bota italiano nisso aí, né? Enfermeiro,
Pedagogo e mestre em educação, leciona na faculdade em Anhanguera as disciplinas de saúde da mulher e saúde da criança. É gerente de atenção e promoção à saúde na GEAP, uma das mais importantes operadoras e planos de saúde do Brasil mesmo, né? Exatamente. GEAP é muito grande. Andou com uns probleminhas, mas parece que deu uma consertada, né? Com certeza. E aí, Breno? Muito boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui, agradeço ao convite, né, por poder participar dessa banca e dessa discussão, que hoje se tornou também um problema de saúde pública, né? A gravidez na adolescência, ela deixa de ser só um problema familiar, se tornando um problema de saúde até coletivo. Por que que um homem se vira para a saúde da mulher, da criança? Não entendi a pergunta. Por que que um ser masculino Sim, está interessado na saúde da mulher e na saúde da criança? pronto. Na base saúde da mulher e saúde da criança, eu falo enquanto enfermeiro, né, a primeira vez, em primeiro momento como enfermeiro. O enfermeiro é o profissional que está ligado diretamente a toda a saúde num contexto tanto humanístico quanto holístico. Então, eu tenho que ver desde o nascimento à morte, eu tenho que ver independente do gênero, eu tenho que cuidar da humanidade de uma certa forma. Então, eu tenho que conhecer desde o bebê, seja masculino, feminino, a o seu desenvolvimento num todo. E enquanto professor também, né, nós não temos essa distinção num certo. O homem ele tem que entender o lado da mulher para compreender melhor os problemas de saúde e saber o melhor tratamento para ser aplicado a mesmo. Até porque o pai também pode ser Exatamente. pai com mulher. O homem será pai também na sua adolescência, né? Os dois eles fazem um conjunto e eles necessitam, né, ao mesmo tempo aí desse cuidado para aquele ser. Então, tanto o pai quanto a mãe, eles fazem esse conjunto que vai ser o conjunto educacional daquela criança para a formação do seu caráter, do seu desenvolvimento. Na época dos seus 15 anos, o pai também tinha seus 15 anos ou não? Não, ele tinha, eu acho que na época, 18. Era praticamente quase adolescente, dentro dos Adolescente. limites compostos ali pela doutora, né? É impressionante, né? Namorou, foi isso? Namorei, no meu caso, eu não tinha um lar estruturado. Minha mãe não era uma pessoa muito equilibrada, ela era muito violenta, ela me segurava meu pai dava uma pensão bacana para ela. Hoje eu tenho uma relação muito maravilhosa com a minha mãe, amo a minha mãe, respeito ela acima de tudo. Uhum. E eu quis engravidar para poder ver se eu conseguia ter vida. Você estava ouvindo a doutora 15 anos atrás, não? Sempre falou exatamente isso, não falou? Exatamente. Que Porque tem muito a ver, às vezes, com a independência da adolescente, doutora. não só independência, talvez seja projeto de vida querer ser mãe, por não ter um outro projeto. Não oportunizar conhecer outras coisas, ter um lar desestruturado, um lar com violência, não estar numa escola em que ela consiga aprender, não conseguir ver perspectivas de futuro para fugir, talvez, desse ambiente que é insalubre e que não seria o que ela queria. Talvez ter alguém que ela possa cuidar e que ela não se sinta sozinha seja uma opção. E muitas vezes é uma opção para adolescente. E aí cabe a nós, profissionais de saúde, estar intervindo, tentando orientar, não apenas informar, orientar, tentar entender o contexto que leva ela a querer isso como projeto de vida, para que a gente mostre outros caminhos e que ela possa entender que ter filho é maravilhoso. Só que isso pode ser postergado para um outro momento da vida, que ela tenha tanto estrutura física quanto estrutura psíquica. Doutora, essa meninada vai sofrer um bocado no momento atual. Começa do princípio que nós não temos mais pediatras. Eu vejo aí a saúde pública, né? A Secretaria de Saúde Pública fazendo os seus concursos públicos. São poucos os que participam como pediatra e os poucos que participam depois sequer tomam posse. O que está acontecendo que nós não temos uma cobertura que seria digna de um atendimento a essa moçada aí? Então, pediatra a gente até tem, mas a estrutura hoje preconizada pelo Ministério da Saúde é uma estrutura de estratégia de saúde da família. Nessa estrutura tem um médico de família que vai entender e compreender todo o contexto dessa família e vai acompanhar desde o nascimento, como o nosso colega Breno falou, até a morte, desde o nascimento até o envelhecimento.
Então, esse profissional médico da estratégia de saúde da família, ele está capacitado, qualificado para fazer esse tipo de atendimento, de orientação, de atenção, seja dentro das unidades básicas de saúde, seja nos ambientes das escolas, facilitando, inclusive, os educadores e os professores. Nós estamos vendo que há uma preocupação nesse sentido. A gravidez na infância e na adolescência está despertando, inclusive, as próprias autoridades. Já se foi falado do Ministério da Saúde aí, acredito que os números, parece que você tem alguns números que poderia passar para a gente, mas o próprio presidente Bolsonaro sancionou agora uma lei, né, que acrescenta o Estatuto da Criança e do Adolescente, a data de 1º de fevereiro para o início de Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Eu sou meio, né, eu acho que toda hora devia estar fazendo isso, mas dos males o menor, eu acho que uma semana pelo menos já dá para acrescentar alguma coisa, não dá? Eu diria que uma semana é um marco apenas. Como é o marco para o câncer de mama, o problema de próstata. Exatamente. Eu acho né? que é um marco em que o suicídio, Isso. que não era um assunto proibidíssimo, hoje já se fala mais abertamente na prevenção. O que me alegrou com esse adendo à Lei 8.069, que é a lei que fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, é que o adolescente grávido agora tem uma visão, ele está sendo visto e está se pensando em prevenir, ou seja, é um problema e identificar que existe um problema é o primeiro passo. E depois é prevenir. O que a gente precisa pensar agora é que estratégias eu vou fazer para fazer essa prevenção. Porque a gente sabe de uma coisa bem importante. O adolescente sabe de métodos anticonceptivos? Ele tem essa informação? Tem. As redes sociais, a internet. Doutor? Sim, as escolas, inclusive. Ou tem a curiosidade que mata, geralmente? Não, eu não sei se é curiosidade que mata. Informação de que o método existe, ele tem. Agora, o que ele faz com essa informação na prática é o que a gente tem que trabalhar. No teu tempo você tinha algum tipo de informação a respeito? Tinha, mas muito pouco, tinha pouco. E não tinha aquele cuidado, aquele eu vou me proteger, eu vou me cuidar. É o que faz com a informação. Ter a informação não é suficiente. Eu até faço um paralelo. Ter a informação de que alimentação saudável e atividade física previne doenças cardiovasculares é suficiente para que as pessoas façam isso como modelo de vida? Não. Então, ter informação que existem anticoncepcionais, preservativo, eles têm, isso é divulgado. Mas essa informação, para eles, é algo que é real, que é aplicável à vida? Ou seja, em que momento se conversa com esse adolescente para entender como ele pega essa informação de ter um método anticonceptivo e pode aplicar para ele na prática? Como ele pode utilizar? Você que está militando bastante também na área da adolescência, você pode passar, por exemplo, um anticoncepcional ou falar para a menina de 14, 15 anos, 13 anos, que ela pode usar um DIU ou coisa semelhante? Pode? Sim. Hoje o adolescente ele tem o direito, inclusive, de ser atendido sozinho nas unidades de saúde. E se pode prescrever nas adolescentes acima de 14 anos anticoncepcional. Pode. Inclusive, nós estávamos debatendo ali, conversando nos bastidores, né? Os dados hoje que o Ministério da Saúde traz para a gente, eles têm modificado um pouco a estrutura e em relação ao crescimento, na verdade, da informação, né? Eu digo que hoje as pessoas têm acesso à informação, mas de que forma essa informação está sendo passada e de que forma o cérebro está processando esse tipo de informação. Do ano de 2004 a 2015, o Ministério da Saúde aponta para a gente uma redução de 17% das gravidez na adolescência. Então, o que fez com que houvesse essa redução na gravidez na adolescência? As políticas públicas de saúde, que apesar de não estarem hoje como nós gostaríamos, elas têm dado um pequeno resultado, sim. Né? Principalmente quando a doutora menciona a questão da estratégia de saúde da família, que é uma equipe multidisciplinar, uma equipe multiprofissional, composta pelo médico, pelo enfermeiro, por técnicos de enfermagem e outros profissionais que trabalham exatamente com a comunidade. Aonde se mais carece de informação e de informação precisa para atuação dentro desse campo? Onde nós temos a sociedade com baixo poder aquisitivo. Outro dado estatístico que mostra ainda para a gente,
O Nordeste estando aí liderando as gravidez na adolescência, seguido do Sudeste, região Norte, Sul e, por último, a região Centro-Oeste. Esse atendimento à família, será que existe lá no Nordeste brasileiro? O Programa Estratégia de Saúde da Família ele é nacional, né? Basta o município mostrar o interesse ao governo federal e aí se criar toda uma estratégia para que a verba seja liberada. Porém, algumas prefeituras ainda não aderiram ou ainda não aplicaram na prática a estratégia de saúde da família, infelizmente. Lamentavelmente. Lamentável. Eu estava vendo essa matéria que saiu no domingo no Correio Brasiliense, né, falando em 2018, mais de 4.200 jovens, chamou de jovens, né, mas de crianças e adolescentes de 10 a 19 anos, engravidaram no Distrito Federal. Aí ele fala que no Brasil o levantamento do Ministério da Saúde mostrou, por exemplo, que são 16,4% no Brasil todo, enquanto em Brasília esse número seria de 11,78%. E aí eu quero crer, doutora, que a informação chega mais aqui do que acolá, né? Não é? Talvez a gente tenha o melhor PIB do Brasil e o nível de socioeconômico é impactante na gravidez e na adolescência. Mas eu queria voltar um pouquinho aqui ao que o Breno tinha falado, que ele disse que reduziu em 17% de 2004 a 2015. Eu tenho um dado de um trabalho de 2017 avaliando gravidezes entre 2011 e 2015, em que eu tive 31.611 meninas que tiveram bebês até 13 anos. Então, enquanto a gente está tendo redução da gravidez na adolescência de 10 a 19 como um todo, essa faixa etária antes dos 14 anos, a gente não tem impacto ainda. E eu diria que essa é a faixa etária de maior risco. Maior risco para adolescente, maior risco para o bebê. Porque essa adolescente abaixo de 14 anos é uma adolescente que não tem informação completada. E aí ela tem maior risco de anemia, de desnutrição, de doença hipertensiva específica da gravidez. De que idade, geralmente, a menina pode se engravidar? Então, depende do momento que ela entrou em puberdade, desse desenvolvimento puberal. As meninas estão entrando cada vez mais cedo, 10 anos, ela já tem uma estrutura de corpo, muitas vezes, para isso. Só que se eu for pensar que abaixo de 14 anos, pela nossa legislação vigente, é estupro, eu tive de 2011 a 2015, pelo menos notificado pelo Sistema Nacional, 31.611 meninas que foram estupradas e tiveram filhos. É porque a gente, por exemplo, até o momento imaginou, né? No caso da Marla, ela tinha um namorado, né? Ela pensou, né, eu vou me engravidar, eu vou ter uma nova vida, né, como você disse. Mas tem o caso também que a gravidez chega não quando se quer, né? Em decorrente da violência ou em decorrente de... Que maluquice. Um fator também bem interessante nesse estudo, nesse tema, é que nós temos hoje nos estudos que as mulheres, para não ter uma gravidez de risco, né, que é o que a gente muito pontua, de 15 a 35 anos é a idade ideal, digamos assim. Não que ela deveria engravidar com 15, mas que ela foge dos fatores de risco. Que ela tem uma formação. Que ela tem uma formação estrutural, fisiológica melhor. Não digo psicológica, né? Porque muitas vão maturar ou amadurecer esse pensamento um pouco mais à frente. Mas que riscos são esses, né? Que as nossas adolescentes estão susceptíveis, né? A prematuridade do seu bebê, a questão da má formação, assim como baixo peso. Isso aumenta ainda mais a mortalidade infantil, a neonatal principalmente. E fatores que levam essa adolescente a engravidar. Fatores socioeconômicos, né? A baixa escolaridade, a questão de querer aquela independência familiar. Eu quero sair de casa, eu quero ser independente com meu namorado, eu vou casar, vou ser feliz para sempre. Aquele ditado, né? Conto de fadas. E também o impacto que isso gera no mercado de trabalho. Essa jovem que deixou de estudar no momento que seria ideal para depois de formar, planejar, fazer o planejamento familiar que é estruturado e ensinado dentro das estratégias de saúde da família, agora está fazendo o inverso. Primeiro ela cuida da criança, perde o seu tempo para depois correr atrás do prejuízo. Então isso é muito preocupante, esse inverso que nós estamos tentando, né, profissionais de saúde, a todo tempo com os ensinamentos nas escolas, nas faculdades. E eu digo isso não só na rede pública, não. Eu trabalho com rede particular,
A GEAP, que é uma autogestão em saúde, que cuida Sim. dos funcionários federais, que é o plano de saúde dos funcionários federais, nós temos lá dentro da GEPROM, que é a Gerência de Atenção e Promoção à Saúde, programas que trabalham esse quesito. Nós temos o Programa Saúde da Mulher, onde nós abordamos todas as mulheres no sentido de tirar, inclusive, a coparticipação do plano, para que elas tenham consultas obstétricas ou ginecológicas, isenção do Papa Nicolau, que é o preventivo, e da mamografia. Dentro desse programa, nós temos o parto adequado para incentivar as mulheres ao parto normal, desde quando permitido e possibilitado. Né? E agora a gente está com a ideia também de criar a gravidez saudável, para aquele profissional médico, enfermeiro, nutricionista, acompanhar essa gestante do momento que ela engravidou até a hora do parto. Então, são problemas de saúde que nós nos atentamos dos dois lados, tanto do socioeconômico com poder aquisitivo melhor, quanto menor. E a prevenção da gravidez da criança e da adolescente? Pensa-se nisso lá dentro? Pensa-se também. Nós temos um programa chamado Programa de Saúde da Criança e Adolescente, onde nós incentivamos tanto a adequação e o cumprimento da caderneta de saúde da criança, de acordo com o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, assim como também as consultas com pediatras e ebiatras, para que aquela família e aquela criança ou aquele adolescente seja acompanhado com profissionais capacitados, ensinando a eles a questão da prevenção da gravidez na adolescência, ensinando a eles os cuidados com a saúde e as modificações que o corpo vem a sofrer, da infância para a adolescência e da fase da adolescência para a fase adulta. Aproveitar a Raila aqui conosco, né? Você citou, por exemplo, um problema seríssimo, quase sempre a mãezinha, aos 13, 14, 15 anos de idade, um pouquinho mais às vezes, é obrigada a deixar o estudo e tudo mais. Aconteceu contigo ou não? Foi muito difícil para eu concluir o ensino médio. E até eu chegar à faculdade, eu fui trabalhar, eu fui cuidar dos meus filhos, né? Você falou meus filhos. Exatamente. Eu tive depois, como adolescente, minha mãe não estava perto de mim, e aí eu acabei engravidando novamente, que é um ponto também que tem que ser visto. E aí, depois disso, eu me separei, continuei a minha vida, me casei, tive o meu caçula também depois. Hoje ele tem 7 anos. Então não houve um trauma também nessa questão de ter filhos, houve, né? Houve um trauma, sim. Com 3 menininhas. São 2 meninos e uma menina. Houve um trauma muito grande. Eu não estava preparada, né, para ser mãe. Não, eu saí, sempre fui aquela menina, muito menina. Então eu tive que enfrentar uma situação e aprender no dia a dia. A menina cuidando do menino. A menina cuidando do menino. Inclusive, o meu trabalho acadêmico, eu fiz junto com a minha filha. Eu levei ela, as crianças na escola perguntavam, e por que você trouxe sua filha? Porque a mesma informação que eu quero passar para eles, eu também quero passar para minha filha. E foi muito interessante ela participar do meu trabalho. Ela gostou? Ela adorou. Doutora, acontece como aconteceu com a Raila, uma segunda gestação? É comum isso? Sim, é muito frequente. 30% das meninas que não têm nenhum tipo de acompanhamento engravidam em até 2 anos depois do primeiro filho. Então, acho que é algo que é importante. Primeiro, pensar por que o adolescente engravida. E aí a gente vai ter que pensar desde como o adolescente pensa, como é que o cérebro dele está organizado, e esse cérebro está organizado para ter satisfação imediata, para não pensar isso é certo ou isso é errado, e a gente precisa trabalhar isso com ele, uma vez que não está com o amadurecimento completo, até pensar quais são as habilidades que esses adolescentes têm para dizer não, para dizer sim e para estar nos ambientes. Algo que é extremamente importante olha, use um método anticonceptivo, use o preservativo, mas de repente ele está numa relação em que ele não quer, e se ele não quer, ele tem que ter a habilidade de dizer eu não quero. E isso é trabalhável, isso é ensinável, isso é... A senhora deve, com certeza, conversar com muitos desses meninos Exatamente. e meninas. Eles estão preparados para esse momento do querer ou não querer? Ou o mundo está fazendo com que eles partam para os finalmente? A maioria não está preparado, não. Não está preparado para esse querer, muitas vezes por eles estarem participando de grupo, e isso é adolescente, eu preciso participar de um grupo, ele precisa se inserir socialmente, porque a fase
faz com que eles tenham esse ímpeto, faz com que eles façam determinadas coisas como uso de drogas, como saídas fugazes, como relacionamentos fortuitos, e inclusive levando a sexo sem proteção e gravidez. E depois ele para pensar como a Raila pensou que não vale muito a pena, que poderia ter sido feito diferente. E aí, como eu estava falando previamente, a gente precisa ter 3 momentos. Um é esse, pensar por que esse adolescente está engravidando, ver as questões que a gente já sabe que já são determinantes sociais, mas ver também que habilidades a gente pode trabalhar com ele. Não esquecer que o adolescente está engravidando, então ele precisa ser inserido no pré-natal. A gente tem vários fatores de riscos, principalmente... Não pode simplesmente abandoná-lo. Não pode, eles chegam tardiamente a esse pré-natal e, consequentemente, porque eles escondem essa gravidez, têm medo e têm dificuldade de acesso ao serviço de saúde em alguns lugares. Então, oportunizar o pré-natal. E depois que eles tiveram um bebê, a Raila engravidou em um ano e pouquinho depois. É trabalhar projetos de vida para que ele não engravide de novo. E fazer com que ele entenda que essa adolescência pode ser ainda uma adolescência muito bem feita, que ele pode voltar a estudar. E aí eu preciso de serviços públicos que ele possa deixar uma creche, eu preciso de uma escola que oportunize, enquanto ele está de licença maternidade, fazer as atividades em casa. Eu preciso do apoio familiar. Se a família estiver próximo, isso vai fazer com que esse adolescente consiga ter projetos outros que não sejam engravidar de novo ou fazer outras coisas Doutora, mais. está quase, eu sei que nós vamos perder a doutora no programa de hoje, que ela tem um compromisso, né? Mas eu tenho que explorar mais 2 minutinhos da senhora, por favor. É importante demais. A pessoa só chega depois, o adolescente ou a adolescente, depois de estar grávida, os pais não procuram a senhora, não, para dizer, olha, minha menina está aí com 10, 11 anos de idade, já estando com a primeira menstruação à vista, né? Vamos jogar limpo, né? Com a palavra que é dita em casa. Deve estar sentindo suas cólicas e tudo mais, como toda mulher sente, quase sempre, né? Não procura a senhora, não, para uma orientação, e aí viria o verbo para que essa menina ficasse de olho aberto, doutor? Celso, sexualidade foi e ainda é tabu. Então, não é assunto que se falava em casa e não é assunto que se fala em casa hoje. Então, tem muitas adolescentes que ela não tem oportunidade de falar em casa. Eu recebo, sim, como eu trabalho num serviço em que eu atendo especificamente adolescentes, recebo mães que me procuram para conversar sobre a adolescência, sobre esse momento, sobre quando inicia a menstruação, mas isso não é regra. Na maioria das vezes, a mãe não teve essa orientação dos pais, não teve a oportunização de ir no serviço de saúde e ela não consegue fazer isso com o filho, ela não consegue oportunizar isso para o filho. E aí cabe a gente estar trabalhando isso no ambiente que o adolescente mais está. Que ambiente é esse? Na escola. Como eu lamentavelmente vou perdê-la nesse momento, deixa um recadinho, por favor, a esses pais, a essas mães e, sobretudo, aos adolescentes, o que fazer e quando fazer. O que fazer e quando fazer, né? Então, esse momento é dele e ele precisa decidir de forma muito responsável. Então, eu diria que os pais, eles precisam primeiro entender que os filhos estão numa fase riquíssima, de desenvolvimento maravilhoso, e que eles precisam ser oportunizados a viver de forma plena essa fase. E viver de forma plena significa ter responsabilidade, significa ter oportunidade de estar estudando, de estar fazendo uma prática de uma atividade física, de um lazer, de entender que muito além de um projeto de vida ter um filho, é ter um projeto de vida para frente em que ele possa se sentir um ser social, um ser que atua, um ser que é feliz, né? Então, esses pais precisam tentar compreender essa fase, tentar oportunizar para esses filhos estudo, a ida a serviços de saúde, aquilo que eles não conseguirem oportunizar ou conversar, procurar quem o faça, e isso existe na nossa Secretaria de Saúde, o Distrito Federal, para isso ele é bem rico, as escolas já fazem isso, então a gente dá as mãos para que escola, saúde, família, sociedade civil como um todo, possa estar junto, oportunizando que a adolescência seja efetivamente um período maravilhoso de vida e que esses adolescentes transponham essa fase e sejam adultos felizes. E aí, adolescentes, lembrar que é uma fase e é uma fase que vocês precisam aproveitar. E para aproveitar essa fase, eu sei que o adolescente é do hoje, do agora, do momento. O cérebro dele funciona assim. Só serve agora. Senão não seria chamado de aborrecente, né, doutora? Não, eles são maravilhosos, não são aborrecentes. É verdade. Então, eles precisam ter orientação, não apenas informação, orientação e que aquilo sirva para eles como algo que tenha sentido.
de que aquilo faz parte da vida deles. E efetivamente eles consigam compreender que eles podem esperar um pouquinho mais algumas coisas, outras eles podem fazer hoje, mas precisam de responsabilidade, precisam de fazer uma prevenção adequada para que eles possam seguir em frente e ter efetivamente uma capacidade de vida feliz. Doutora, precisamos fazer um segundo round desse programa, viu? Vamos Até fazer. porque, por mais que a gente tentar agora dar complemento, nós vamos ficar devendo, com certeza. Vamos Eu te sim. agradeço a sua presença. Eu Para que que ela agradeço. possa estar livre, né, e liberada, coloque esse vídeo aí que mostra que gravidez na infância e na adolescência não é coisa desse momento só, não. Né? Eles mostram casos bastante antigos aí. Agora, o que chama atenção é que tem até criança de 8 anos. Meu Deus do céu. Coloca aí, por favor. 7. Stuart, 12 anos. Stuart era um garoto de apenas 12 anos de idade e estudava em uma escola regular quando fez manchetes pelo mundo todo. Ele tornou-se pai quando morava com sua mãe solteira, e tudo aconteceu quando ele se envolveu sexualmente com sua vizinha Em Webster, que tinha apenas 15 anos na época. Após a gravidez, eles decidiram criar o menino. Quando Stuart cresceu, ele não conseguiu lidar muito bem com a paternidade precoce. Na adolescência, ele se envolveu com a criminalidade e atualmente ele está preso por roubo. 6. Samantha, 10 anos. Ela tinha 10 anos quando deu à luz a uma menina de 3 quilos. Diferente de muitos casos de crianças grávidas, a gravidez de Samantha foi o resultado de um experimento sexual que ela resolveu fazer com seu amigo em uma brincadeira. Entrevistada 6 anos depois, ela disse que achou sua primeira experiência sexual divertida. O pai de seu bebê era na época o seu amigo de 12 anos de idade. 5. Laura Marina, 10 anos. Laura Marina do Peru deu à luz em 24 de janeiro de 2012 a um bebê saudável que ela nomeou de Justin. O pai de seu filho era o namorado da sua irmã mais velha, que a estuprou. Quando ele foi descoberto, ele fugiu e ameaçou matar Laura e sua irmã se a polícia chegasse até ele. Felizmente, as autoridades conseguiram prendê-lo. 4. Anrisa Jamek, 9 anos. A menina tailandesa Ranvisa é um caso diferente. Ela se tornou a primeira mulher a se casar com apenas 8 anos de idade e virou mãe aos 9 anos de idade. O seu casamento foi considerado legal pelas autoridades da Tailândia, com seu marido que tinha 27 anos de idade na época. O caso de Anrisa chamou a atenção da mídia e foi considerado um dos casos mais populares da época. 3. Manzi, 8 anos. Manzi, da Nigéria, deu à luz em dezembro de 1844. Curiosamente, a mãe de Manzi deu à luz a ela quando também tinha 8 anos de idade, posteriormente se tornando a avó mais nova da história do mundo todo. 2. Zuma Guadalupe, 8 anos. Zuma Guadalupe Morales foi estuprada pelo seu tio e ficou grávida. Ela deu à luz em 12 de janeiro de 1993, quando ela tinha 8 anos de idade. Seu bebê nasceu saudável e com 7 quilos. 1. Hilda Trudilho, 8 anos. Hilda Trudilho pertencia a uma família pobre do Peru. Ela vivia com sua família em uma residência de apenas um quarto. No dia 2 de dezembro de 1957, ela deu à luz a uma menina em um hospital em Lima. Algumas pessoas dizem que um primo de 22 anos a estuprou enquanto estava hospedado com sua família. A mãe de Trudilho a levou ao hospital quando ela reparou que seu abdômen estava crescendo. E foi ali que os médicos revelaram a gravidez. Você viu a quantidade de menina engravidando-se aos 8 anos de idade? Como é que a gente explica um negócio desse, Breno? Um pouco complicado, né, Celso, falar sobre esses casos que muitas das vezes são por abuso sexual, né? Eu tenho colegas, eu tenho pessoas conhecidas que foram abusadas de 10 aos 15 anos pelo primo, pelo tio, e por aquele medo, né, de repressão, por aquele medo de
dizer para o pai ou para a mãe ser castigada acabou se escondendo este fato, o que hoje traz vários problemas, principalmente psicológicos, a essa mãe, a essa pessoa que hoje está na fase adulta, mas que sofreu esse abuso todo nessa infância. Eu imagino se tivesse vindo uma criança, hein? Imagina. Uma gravidez. Seria um trauma ainda maior, né? Me chamou a atenção a fala da doutora Tatiana junto com a da Raila, onde ela dizia que após o seu primeiro filho, em mais ou menos 2 anos ela teve o segundo, né? Mas ela sentiu falta da mãe. Até que ponto esse apoio familiar faz falta? Total, né? O apoio familiar ele é fundamental para a estruturação, principalmente do caráter daquele adolescente, que vem se a desenvolver com os anos na adolescência, né? Dessa formação. Então, mas e para aquelas crianças que estão engravidando, para aquelas meninas que estão engravidando na adolescência, mas que têm a família? Pode ser cultural. Como nós vimos nos vídeos anteriores, em alguns países se torna cultural casar mais cedo. Casou com 8 anos de idade. Casou com 8 anos de idade, foi mãe aos 9, ou seja, engravidou aos 8. Isso no Brasil é um estupro. Lá fora, permitido pela legislação do país. Mas essa criança não tem condição nenhuma de ser mãe. O corpo ainda não está formado. A questão mental, a questão psicológica não tem nenhuma estrutura ainda. Quando ela é mãe aos 9, é uma criança cuidando de outra criança. Meu Deus. E se isso acontece no âmbito familiar, de uma criança cuidando de outra, e porventura tenhamos uma outra criança de 4, 5 anos vendo essa cena, isso se torna cultural. Ela já troca a fraldinha da boneca, já aprende que aquilo ali é o certo. Então, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de trabalhar melhor a educação básica no Brasil, no país em geral, para que esses hábitos não sejam considerados como normais. Mas, por não pior são. que tenha sido o problema para a Raila, bem ou mal, você permaneceu dentro com a mãe, não é isso? Não. Ou não? Não. A minha mãe foi morar fora e eu fiquei com a minha família. E em seguida eu já fui morar em outra casa sozinha com os meus filhos. O que eu temo é o seguinte, exatamente, eu perguntei isso, porque a maioria das vezes, principalmente nos lugares mais pobres, nos lugares mais longínquos, a moça engravida, a menina engravida, eles botam para fora de casa, mano, velho. Isso é muito comum, muito comum. Então, já temos que mudar o verbo realmente. Nós tínhamos, Celso, no passado, né? Nossas avós, nossas até mães, né? Não podiam casar grávidas. Então, quando descobria que estava grávida, dava logo um jeito de casar. É verdade. Ou até mesmo pela religião, não ter a primeira relação sexual antes do casamento. Isso. Então, se acelerava o casamento para poder ter a relação sexual. E alguns casos, raríssimos casos, vão acontecer como aconteceu com a Raila. Passou por toda essa questão de gravidez na adolescência, que para ela foi um trauma, para a maioria será um trauma, e chegar na fase adulta com essa consciência de que teve uma falha, de que poderia ter sido modificado essa trajetória, mas que correu atrás do prejuízo e hoje está dentro de um âmbito estruturado, familiar e repassando isso para a família, de que é errado, de que não seria o correto. A pergunta que se faz, Raila, foi pela dor ou pela informação que você chegou a essa conclusão, a ponto de, como diz o agora, né, a própria filha aprender contigo e você passando dentro da sua escola? Foi pela dor. Eu tinha um problema dentro da minha casa, um lar desestruturado, não resolveu o meu problema. Eu tive uma fase que não foi igual, mas foi ruim. Não foi uma experiência boa. Quando chegou a segunda criança, como é que ficou a cabeça da menina aí, então, devia estar com o quê? 17 anos? Exatamente. Eu chorava muito. Eu me sentia totalmente deslocada. Eu achava que a minha família me via assim, Raila, coitadinha. A gente enfrenta um turbilhão de pensamentos. Eu tive depressão, mas eu estava ali, firme e forte para vencer. E eu queria vencer. Eu não queria que aquilo que aconteceu comigo, aquele sofrimento, continuasse. Eu tinha na minha cabeça,
eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou estudar e eu vou vencer. Eu tenho uma história, eu tenho um projeto onde eu levo campanhas para crianças, adolescentes, minha filha do meu lado, e eu não quero que essas histórias se repitam. Não foi fácil, foi pela dor, que eu aprendi muito. Algum momento você pensou, por exemplo, em aborto ou não? Em aborto, não. Eu Quer pensei... dizer, você queria porque queria os filhos? Não, eu não pensei em aborto porque jamais eu conseguiria pensar isso ou fazer isso. Isso aí não, jamais eu pensaria nisso. Mas por várias vezes, eu quis acabar com a minha vida. Foi um trauma muito grande para mim. Mexe mesmo, né? Mexe muito. Meu Deus. Há casos de registros de aborto, principalmente na infância, no princípio da adolescência, 12, 13 anos de idade, e, meu Deus do céu, é tão criança quanto. Celso, dados estatísticos eu não tenho, até porque muitos são mascarados. Sim. O aborto não é permitido no país, então... O aborto, ele só é permitido no Brasil por 3 casos, né? A anencefalia, quando tem risco de morte da mãe, né? E nós temos o caso do estupro, que pode ser legalizado o aborto. Mesmo assim, também os profissionais optando a realizar ou não, que nós temos um código de ética que nos permite essa livre escolha. Então, por muitos casos serem mascarados ou feitos no próprio quintal, com a vizinha, com alguém que conhece, nós não temos uma realidade estatística correta. Eu trabalhei um tempo no interior, na cidade de Salvador, na Bahia, e nas unidades de emergência mesmo. Nós tínhamos casos de mães com gravidez, uma seguida da outra, sem qualquer tipo de planejamento, inclusive gravidez na adolescência, que utilizavam N métodos para fazer aborto. Muitos não conseguiam e acabavam deixando até o final, e a criança sofre com todo esse não planejamento, sendo abandonada ou simplesmente doada para outras famílias. Um outro ponto, Celso, que eu lembrei agora, a doutora mencionou dos anticoncepcionais, dos métodos contraceptivos, da camisinha, da pílula do dia seguinte. O adolescente ele tem que ser informado sobre quais são, onde se encontram, mas também que mostrar que a efetividade dos métodos contraceptivos tendem a baixar se utilizados repetidas vezes. Por exemplo, a pílula do dia seguinte. Se usa uma vez, ela tem 99% de probabilidade de não engravidar, de retardar ali, de não acontecer a gestação. Porque teve ali a hora do vamos ver, que foi maravilhosa, no outro dia lembrou que poderia tomar, tomou. Certo. Se acontece na semana seguinte, no mês seguinte, no outro mês, se torna uma rotina, a eficácia cai. E aí acontece a gravidez. Quem pensa, então, que vai se livrar e compra lá, eu não sei como é que é, se é uma caixinha, se é uma cartelinha, né? Imaginando que se rolar de novo, ela vai tomar de novo. Que vai estar livre. O método mais seguro... A eficiência será cada vez menor. Vai ser menor na pílula do dia seguinte. O método mais seguro é a camisinha, o anticoncepcional e o DIU. Lembrando que a única que protege todas as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, é a camisinha. As outras somente para gravidez. O grande drama é que quase sempre na hora do rally rola, não se lembra que a camisinha existe, né? Exatamente. Eu me lembro, por exemplo, na adolescência, o homem que queria mostrar que já era machinho, ele pegava uma camisinha, né? Botava na carteira e era chique mostrar para o coleguinha que não, tinha. Eu já estou armado e tudo mais. Mas na hora da armação real, esquecia-se. Exatamente. Ou deixava-se muito tempo aquela camisinha na carteira, meses e meses, que perdia efetividade, na hora estourava, e aí acontecia a gravidez. É brincadeira, né? Quando você faz para essas palestras, né, que você vai à meninada, há interesse em ouvir? Ah, sim. E eles interagem muito, fazem perguntas. Se a meninada quer saber, né? Quer saber. Porque eles têm exemplos, né? Na própria sala de aula deles, acontece de ter a coleguinha que ficou grávida na adolescência e não continuou os estudos. Tem umas que já tem mais de um filho. Passando por um problema semelhante, então. Exatamente. Parece que o verbo não muda, né? Ele continua sendo conjugado do mesmo jeito, hein? Exatamente. O que você fala, por exemplo, para essa meninada que está vivendo
aquele momento em que você viveu lá atrás, e pensando, inclusive, que você deve ter pesquisado sobre isso, né? Estão chegando mais cedo. Há algum tempo atrás, uma colega de trabalho foi chamada na escola. Pô, vou lá, ela era responsável pelo irmãozinho. Chegou lá, pegaram o irmãozinho com 8 anos de idade, tentando um rala e rola com a coleguinha da mesma sala. Aproveitaram uma sala vazia lá, e aí pegaram os dois no fraga, né? Eu não sei nem se haveria um rala e rola com 8 anos de idade. Mas que eles tentaram. Então, cada vez está chegando mais cedo. Aquele minuto final, o que a gente faz para orientar essa meninada, hein, Rai? O que eu falava muito para eles também, que o maior amigo deles é o pai e a mãe. Não é o amiguinho, o melhor amigo, a melhor amiga. Não, esses não são os melhores amigos Os deles. experientes, Exatamente. Né? E até mesmo porque o amiguinho não vai falar assim, olha, toma cuidado, você pode ter a consequência de uma gravidez, de uma IST. Não, o seu melhor amigo é o seu pai, é a sua mãe. Existe um tabu, a minha mãe vai me bater, a minha mãe vai brigar comigo. Não, a sua mãe ela vai te chamar a atenção, mas ela vai te ensinar o que é certo. Ela vai te instruir melhor do que o amiguinho. Com certeza vai. Falou em DST, né? É outra coisa que pararam de falar, hein? Antigamente havia campanhas e campanhas e campanhas falando em doenças sexualmente transmissíveis. Parece que eles só estão lembrando disso em período de carnaval, né, mano, velho? Exatamente. Se falava-se muito, né, em doença sexualmente transmissível, que hoje é infecção sexualmente transmissível, mas que se lembra apenas na época do carnaval, onde parece que as pessoas só fazem sexo, né, só transam no carnaval. E é um dado errôneo, né, nós levarmos isso em consideração. Gravidez na adolescência é um problema, sim, mas as infecções sexualmente transmissíveis também. Tanto que uma das que nós temos aí como assustadora, que é o HIV, está concentrado na maior porcentagem em jovens e adultos. É mesmo? Sim. Nós temos o HIV aí disparado, principalmente nessa parcela de 17 a 29 anos de idade, o contágio maior, a disseminação do vírus. E tivemos aqui em Brasília, recentemente, dados assustadores da sífilis, uma doença causada por bactéria, que é de fácil preservação, uso da camisinha, e de tratamento, né, que é um antibiótico. Tendo falha na distribuição desse antibiótico, alarmou-se a disseminação da sífilis. Deixa uma palavra para a meninada, principalmente, e para as mamães que estão nos ouvindo. Estou falando de mamãe, que geralmente a mãe é mais próxima dos filhos, né? Sei lá, o pai geralmente é meio truncado para conversar sobre esses assuntos. Na verdade, eu deixo um apelo, né, para os órgãos públicos para investirem mais em educação, para principalmente orientar os nossos jovens, as crianças também, claro que na medida do possível, com a sua elevação no nível de informação, para que eles tenham esse conhecimento. E mostrar para você, adolescente, que essa fase não é a fase do terror, a fase difícil. Você, às vezes, se acha um super-herói, mas lembra que isso só existe nos quadrinhos. Então, faça de forma consciente, tenha responsabilidade, pergunte à sua mãe, ao seu pai, ao seu professor sobre sexo, sobre sexualidade, sobre como se prevenir e saiba a hora certa de iniciar aquela responsabilidade. Fica aí a minha dica, o cuidado, a prevenção é melhor do que remediar. Obrigado por terem vindo, viu? Nós te agradecemos. Continue seu trabalho bonito. Obrigado, bonito, Celso. tá certo? Né? Doutorinha que foi embora, tenho certeza que também permanecerá nessa boa luta. Né? E aí espero pelo menos ter contribuído um pouquinho com quem nos acompanha. Meu Deus do céu. O que a gente não pode é continuar vendo crianças tendo crianças. Meu Deus, isso dói, gente. E quando eu falo criança, eu não estou pensando só na criança de 8 anos de idade. Eu não consigo enxergar uma menina de 12, 13, 14 anos sem ser a criança que ela é. Então, eu acho que é um pouquinho, sim, de responsabilidade dos próprios pais. E como a doutora disse, os pais quase sempre, ainda é tabu tratar do assunto. Leve a uma médica, como a doutora que estava conosco. Busque orientação com quem faz esse tipo de orientação. Você sabe que é uma palestra? Convida a Raila, vai fazer palestra. Convida o Breno, dá para fazer uma palestra aqui, não é mesmo?
Poxa vida, essa é a saída. Se não vamos, pelo menos, resolver de todo o problema, já começamos amenizando. Como o Breno explicou durante o programa, já caiu o número de meninas grávidas no país de alguns anos para cá. Certamente, esta orientação e, sobretudo, a orientação dentro das escolas, vendo coleguinhas grávidas, é muito, mas muito importante. Tem hora que falam, por exemplo, não, vamos tirar essa questão da sexualidade de dentro da escola. Não, nós temos que explicar o corpo humano e, sobretudo, mostrar a essas meninas e meninos. Nós vimos um menino de 12 anos, pai, numa das matérias ali. Nós temos que preveni-los também. Façamos isso. Eu acho que faz parte da família e faz parte também da educação nas escolas. Grande abraço.